Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 12. Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Antes de meditarmos, bem específico nesses dois versículos, é importante, irmãos, nós nos situarmos sobre esta carta aos Romanos, carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Esta carta é tida por muitos como a carta mais completa, mais profunda. É considerada como um tratado teológico, doutrina da redenção. Carta aos Romanos. Ela fala de justificação, ela fala de novo nascimento, ela fala de regeneração, fala de santificação. E é interessante, depois os irmãos quiserem com calma, dar uma olhadinha, uma lida rápida, em toda a carta. É interessante, quem sabe, você abrir esta carta e ler de uma vez, como uma carta mesmo. Não é? Quando você recebe uma carta, eu acho que uma vez eu até já falei isso aqui. Quando nós recebemos, hoje a gente não recebe mais carta, Nem e-mail mais, Recebe o quê? WhatsApp, não é? Antes a gente recebia carta. E ao receber uma carta, ou mesmo que seja através de um WhatsApp ou de um e-mail, você não lê pela metade, lê? Não é não? Você não pega a carta, abre ela e faz isso? Não, Mas a gente faz assim com as escrituras, não é mesmo? Mas leia a carta de uma vez, pega assim, senta e lê ela toda. Carta aos Romanos. Carta profunda, tremenda, teológica, tratando de redenção, doutrina da redenção. Um dos livros em que muitos, a maioria, gostam de ler, de estudar. Uma carta que serviu e serve até hoje para fortalecimento da alma, para dar um norte, uma direção, fortalecimento. E se você olhar depois com calma, você vai ver, por exemplo, que logo no capítulo 1, Paulo, quando escreve essa carta, ele vem e começa a falar sobre o Evangelho, a necessidade e a importância do Evangelho, capítulo 1, capítulo 2, falando da salvação que é pela pregação do Evangelho. A salvação é pela pregação do Evangelho, a boas novas, que anuncia a morte e ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E somente pela pregação do Evangelho, irmãos. Porque todos pecaram. Todos pecaram. É para todos aqui, irmãos, a palavra. Judeus, gregos, é para todos. É para todos, porque todos pecaram e estão destituídos. O Evangelho é a nova de salvação. E 1 e 2 trata sobre isso. O capítulo 3 fala da graça, fala da justificação pela fé. No capítulo 4 fala dos frutos desta justificação. No 5 e no 6 fala da santificação. No 7 fala das lutas interiores. Mesmo lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro, justificados, regenerados, nascidos de novo, estamos em Cristo, somos filhos de Deus. Mas, muitas vezes, como dizia o apóstolo Paulo, o desejo querer fazer o bem, muitas vezes não fazia, e o mal que não queria, isto fazia, a luta interior. Mesmo nós, justificados, lavados e remidos, banhados já, comprados pelo sangue de Jesus, as lutas na nossa alma, no nosso coração. No 8, capítulo tremendo, irmãos? De fortalecimento, certeza da providência, certeza de que somos salvos, remidos pelo Senhor,
garantia da salvação, no capítulo de número 8. No 9, fala da justiça e a soberania de Deus. No capítulo 10, a rejeição dos judeus. O 11, futuro glorioso daqueles que creem e recebem o Senhor como Salvador de sua vida. No 12, que nós estamos aqui, fala de uma nova vida, fala da vida prática agora. Depois de termos ouvido todo esse tratado teológico, toda essa doutrina, todo esse ensinamento, porque Paulo sempre faz assim, os irmãos vão ouvir muito, não é? Essa questão do pois, nas suas cartas, chamando a atenção para o antes, tudo aquilo que o Senhor fez, e até o 11, Paulo vem tratando e ensinando, no 12 agora, uma vida prática. O que a gente faz agora depois disso tudo? Está no capítulo de número 12, uma nova vida, a prática, a evidência de que realmente nós estamos em Cristo, a evidência de fato que nós somos justificados pela fé. O que tudo isso agora influencia na nossa vida, em tudo, irmãos, na nossa vida, mudança radical em nossos relacionamentos, com Deus, com os homens, com a vida, a visão, a perspectiva das coisas. Nós vemos no 1 e 2, e nós vamos tratar daqui a pouco, é o relacionamento que nós temos com Deus. O versículos 3 ao 8 é o relacionamento com a gente mesmo. É o conhecimento de nós mesmos em Cristo. Como nós lidamos com a gente. Está aí no capítulo 3 ao 8. No capítulo 9 ao 16, como que você se relaciona com seus irmãos. No 17 ao 21, com os inimigos. No capítulo 13, nos orienta como nos procedemos e agimos com as autoridades ao nosso redor. Do capítulo 14 ao 16, a tolerância com os diferentes, com os irmãos, com os crentes muitas vezes fracos na fé, com aqueles que creem diferente, que pensam diferente. Como nós lidamos com estes irmãos? Que se come, escandaliza, se não come, escandaliza, se bebe, escandaliza, se não bebe, escandaliza. É o que está lá, nesses capítulos. Mas eu quero, irmãos, me ater no versículos 1 e 2 de Romanos, capítulo 12, que fala deste nosso relacionamento com Deus. Nós que passamos por esta justificação, nós que fomos, por meio de Cristo, sacrifício dele na cruz, declarado justos, nós, pelo sangue de Jesus. Ele pagou o preço da nossa condenação. Mas agora, como isso influencia na nossa vida, e principalmente aqui no relacionamento com Deus, nós que passamos por essa justificação, nós que tivemos agora os nossos pecados perdoados, nós agora que passamos pelo novo nascimento, fomos regenerados, somos novas criaturas, estamos em Cristo, nós agora temos comunhão com Deus, porque o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito agora, vivificado em Cristo, e passamos a ver, enxergar, compreender, ouvir a Deus. A palavra de Deus não é mais só letra, não são só contos ou histórias, mas é a palavra de Deus que queima o nosso coração, transforma a nossa vida. Fomos justificados, regenerados, e isso nos faz levarmos uma vida santa. A evidência de que agora realmente estamos em Cristo e somos crentes é a santificação. É desejo agora de que as pessoas sejam salvas. É tremendo, irmãos. É um dos sinais também de que realmente você converteu. Sabe qual é? É querer que a mãe converta. É querer que o pai converta. É querer que o filho converta, que o vizinho converta, que o parente converta. É querer ver a conversão dos outros. E isso é o maior sinal de que realmente você é convertido. Porque você foi alcançado pelo amor de Deus, e agora você está em Cristo, e no seu coração arde esse desejo. Quero a minha família salva. Quero os meus parentes salvos, os meus vizinhos, até mesmo meus inimigos. Porque eles se colocam numa posição desta forma, porque eles não conhecem a Deus.
E eles precisam aprender de Deus, assim como nós aprendemos. E aí no versículo 1 e 2, irmãos, Paulo, ele começa a nos chamar a atenção logo na primeira palavra aqui. Quando ele diz assim, rogo-vos, pois. Essa preposição pois é que joga você para o passado. É como se ele estivesse, esse rogos, irmãos, não é só um pedido, não é só um clamor, mas é quase que realmente um implorar e uma ordem. No original traz esse entendimento. É uma ordem também, não só um convite, um desejo que Paulo tem de que eu e você, ora, pois, se passamos por isso tudo, se recebemos isso tudo e entendemos isso tudo, que está do capítulo 1 ao capítulo 12, rogo então, imploro, clamo, peço, quem sabe dizendo assim, pelo amor de Deus. E aí ele continua, pelas misericórdias de Deus. Quando ele fala das misericórdias aqui, irmãos, ele está nos fazendo lembrar da salvação que nos alcançou. Pelas misericórdias que nos alcançou, o amor de Deus, a graça. Porque nós éramos pecadores, nós éramos inimigos de Deus, nós íamos para o inferno, nós estávamos condenados, e o amor de Deus nos alcançou. Fomos salvos pelas misericórdias de Deus, nós andávamos como mortos nos nossos delitos e pecados, éramos escravos do pecado, nós estávamos perdidos, condenados, e agora nós somos justificados. Se não fosse o Senhor, Paulo está dizendo, se não fosse o Senhor, a sua misericórdia, o seu amor, a sua graça, o que seria de nós? Então ele pede, rogo-vos então, por essas misericórdias, por tudo isso que o Senhor fez, ele pede, apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Nós somos chamados aqui, irmãos, como que acontecia na antiga aliança. E é interessante que Paulo aqui está também tratando sobre algo importante que acontecia aqui por causa da influência dos gregos, das filosofias, dos gnósticos, daqueles agora que pregavam e diziam que a carne, o homem é ruim, é perverso. É por isso que até hoje muitos não conseguem admitir e reconhecer que Jesus é Filho de Deus, porque é Deus. Como pode um Deus ser homem? Se a carne é ruim, se ela é má, é por isso que algumas religiões, isso acontecia também lá atrás, o corpo não tinha valor, o que importava era a sabedoria, o entendimento, o conhecimento ou o espiritual. Talvez é isso que influencia alguns hoje, que são crentes, e aí buscam a Deus espiritualmente, mas com o corpo pecam, fazem o que é mal, prostituem, adulteram, fazem sexo sem serem casados, cometem todo tipo de pecado, porque afinal de contas a carne é má, ela é ruim. E Paulo está dizendo, não. Apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É santo, precisa ser santo, precisa ser consagrado ao Senhor. Assim como na antiga aliança, os animais eram sacrificados, e o boi, o animal, era sacrificado todo, e de uma vez, ninguém tomava de volta. Paulo agora está dizendo que o nosso sacrifício, a nossa entrega, ela deve ser definitiva e total. Mas é interessante também que não é apenas levar o sacrifício e colocar no altar para ser queimado, um sacrifício que agrada a Deus, mas a minha vida às vezes não influencia nada. Às vezes um culto que não é racional, é apenas informal ou formal, em que eu presto, que eu cumpro o ritual, mas não há espiritualidade, não há vida, não há manifestação disso. Paulo está tratando disso aqui.
Por isso ele roga, ele clama, ele pede, ele ordena. Olha, já que vocês receberam o evangelho da salvação, creram no sacrifício de Cristo, foram justificados, regenerados, nasceram de novo, agora levam uma vida santa. Então agora eu peço por misericórdia, ou seja, por tudo aquilo que o Senhor fez, que vocês agora apresentem as vossas vidas, corpo, alma e espírito, por inteiro, consagre ao Senhor. É isso que ele está falando aqui. Uma consagração completa. Apresentai-vos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Total e de uma vez por todas. O nosso corpo, que também seja para serviço ao Senhor. Por isso que ele trata lá também, você vai ver a questão dos dons, daquilo que nós recebemos do Senhor para serviço. Então ele chama agora a nossa atenção para que eu e você estejamos colocando a nossa vida toda, inclusive o corpo, o nosso corpo, consagrado ao Senhor. Como eu disse, não como na antiga aliança. Uma simples entrega e o animal é sacrificado e está resolvido. E eles continuavam a vida. Não, Paulo está chamando a sua e a minha atenção que agora é diferente. Nós consagramos a nossa vida ao Senhor como um sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é com a nossa vida, o nosso viver, a nossa prática. Nosso irmão presbítero Rodney começou o culto e ele deixou bem claro, o nosso culto não acontece apenas de 7 às 20h30. O nosso culto é 24 horas. O nosso culto é a nossa vida. Nós cultuamos a Deus com a nossa vida. Em tudo que fazemos, tudo que a gente se envolve, a nossa vida precisa glorificar a Deus. E é por isso que, com o conhecimento do que o Senhor fez, da palavra que recebemos do Espírito em nós, nós somos movidos a caminharmos de uma forma que agrada a Deus. É por isso que o segundo versículo termina, não é? Quando nós tomamos conhecimento agora da sua boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Talvez você já tenha perguntado ou já ouviu alguém perguntar, pastor, como que eu sei qual é a vontade do Senhor? É fácil, examine as Escrituras. Leia a Bíblia. E leia a Bíblia bastante. Textos longos, livros inteiros. Leia a Bíblia. Irmãos, é tão interessante, eu não ia falar isso, mas me lembrei aqui agora. Irmãos, a leitura da Bíblia, ela é necessária, importante para a gente. Porque quando você lê a Bíblia, é a forma de você conhecer a Deus. Como nós vamos conhecer a Deus? Através das Escrituras. Quando você lê a Bíblia, você passa a conhecer a Deus. Quando você lê a Bíblia, você passa a conhecer a você mesmo. Você passa a fazer selfie de você, quando você está lendo a Bíblia. Quando você lê a Bíblia, você então fica sabendo qual é a vontade de Deus. A leitura da Bíblia, a palavra de Deus. Irmãos, falei isso na escola dominical hoje, na classe de novos, catecúmeno. A gente precisa, 24 horas, né, todo dia da nossa vida, todo dia, nós precisamos tomar decisões. A vida é ao vivo. Todo dia a gente precisa agir. Não é assim que acontece, irmãos? E aí, todo o tempo, nós precisamos estar caminhando de acordo com os princípios e a vontade de Deus. O que fazer agora? Como agir aqui? Como agir aqui? Palavra de Deus. E por que é importante você ler e ler quantidades boas de leitura da Bíblia? Porque no momento que você precisar de uma resposta, você precisar de uma decisão, o Espírito Santo vai te fazer lembrar desses princípios, da palavra, para que você haja, decida, responda de acordo com as Escrituras.
Então nós precisamos, irmãos, conhecer a palavra de Deus. E quando ele diz aqui que nós vamos, como eu disse no final, né? Experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É quando nós consagramos a nossa vida. Quando nós entregamos a nossa vida totalmente ao Senhor. A palavra diz que o nosso corpo é templo, é santuário agora do Espírito Santo. Nós somos agora a habitação de Deus. Está lá em 1 Coríntios 19, 20 e 1 Coríntios 3, 16. Todos esses dois textos falam que nós somos templo do Espírito Santo. Nós agora somos santuários de Deus. Nós precisamos glorificar a Deus com o nosso corpo. Nosso corpo, carne, o nosso corpo. A nossa vontade, o nosso viver, não só o espiritual. Porque quando o texto fala aqui, diz, né, no versículo seguinte, né, ele fala assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo. É uma consagração, é uma entrega. Nós somos do Senhor. Fomos comprados por preço de sangue. Ele é o nosso dono. Nós somos do Senhor. E nós devemos agora colocar a nossa vida, o nosso corpo, a nossa mente, o nosso pensamento, o nosso viver aos pés do Senhor, para que glorifique o nome do Senhor. E aí ele diz que é santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E é interessante, irmãos, que o culto racional, ele não é, para muitos, né? Um culto inteligente. Não, não é isso que está falando. É um culto espiritual. Que não seja apenas formal. Que não seja apenas litúrgico, embora a liturgia é necessária, é importante. Assim como acontecia lá atrás. É de Deus isso. Mas que não seja apenas formal, litúrgica, apenas um corpo sacrificado, mas que haja vida, que haja a manifestação dessa graça, dessa glória, que haja de fato a entrega, que haja a prática. É isso que o Senhor está requerendo. E o culto racional, irmãos, não é só, é lógico que precisa ter o entendimento. O culto precisa ser com entendimento. Mas não é só isso. Precisa ser coerente. Coerente e espiritual. De acordo com aquilo que eu creio, que eu recebi do Senhor, e não do que eu acho, ou do que eu penso. Precisa haver coerência naquilo que eu falo e naquilo que eu vivo, naquilo que eu prego, naquilo que eu pratico. Coerência. Porque o nosso culto, como eu disse, não é só de 7 às 8h30. Porque não adianta eu estar aqui pregar, ou estar com os irmãos aqui, e depois que eu sair naquele portão, isso aqui é esquecido. Eu nem conheço o irmão mais lá fora. Não quero nem saber o que está acontecendo com ele. A palavra eu já esqueci. O meu guia agora é a Globo. Pode ser outros canais também, né? Não precisa ser só lá. São os sábios deste mundo. Os inteligentes desse mundo. Os especialistas da internet. Ou é a palavra de Deus que é o meu guia? É isso que Paulo está chamando a atenção aqui. Que seja racional, que seja inteligível sim, mas seja coerente e seja espiritual. Que haja vida. Expressão do louvor, da adoração. Não adianta eu dizer uma coisa e meu coração diz outra. Sou feliz com Jesus. Cadê? E é interessante, irmãos, que ser feliz, eu preguei outro dia aqui numa quinta-feira, eu falei isso. E eu perguntei para os irmãos, você é feliz? Não estou perguntando se você está. Quando o Neto botou esse louvor e nós cantamos aqui, ele falou, somos felizes com Jesus. Alguns disseram amém, mas alguns estão assim, meu Deus do céu, quanta tristeza. Ele não sabe o quanto eu estou sofrendo essa semana. Ele não sabe o quanto eu estou sofrendo esse mês. Ele não sabe um tantinho da minha tristeza. Mas eu sou feliz em Jesus.
Ser feliz não é o estado. Porque eu sou feliz em Jesus. A tristeza é que é momentânea. E tem lambada que vem de avalanche. Outro dia eu conversava com alguém e falou, pastor, você não tem ideia. Aconteceu isso, depois aconteceu isso, depois aconteceu isso e isso. Vem de avalanche. Às vezes está tudo bem, não é não? Tudo em paz, uma maravilha. Quando vem um problema, já vem o outro atropelando o outro. Quando você pensa que está resolvendo esse, veio mais 2, 3. Vem de turma. Já viram isso? E aí como que eu canto? Sou feliz. Como? Com Jesus, irmãos. Porque eu sou salvo. Sou lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Jesus já me resgatou. Tenho vida e vida abundante e eterna. Ninguém vai arrancar isso de mim. Ninguém. Então, a vida, a adoração, a entrega, a serviço, a compaixão, a misericórdia, porque Cristo habita em mim. Por isso Paulo roga, né, para que a gente lembre, entenda e pratique isto. Agora, olha, interessante, irmãos, porque nós somos chamados a entender que o nosso culto precisa ser cotidiano, 24 horas, é a nossa vida, é a nossa adoração, é a nossa fé, é a nossa entrega, é o nosso viver daquilo que cremos, que já recebemos do Senhor. Mas ele usa, aqui no versículo 2, duas palavras que têm a mesma raiz no grego, que é forma. Mas essas duas palavras no grego, elas são diferentes. Observe o texto, diz assim, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Essas duas palavras, não vos conformeis e transformai-vos, né? Conformeis e transformai-vos, mesma raiz que é forma. Só que no grego, essas duas palavras são palavras diferentes. Quando ele diz, não vos conformeis, no grego a palavra aqui é esquema. No transformai-vos é morfê. Esquema é uma forma, mas que ela toma outra forma. O que Paulo está dizendo? Nós que estamos em Cristo, que fomos lavados, redimidos, que devemos viver vida de santidade, que devemos estar no Senhor, não vos conformeis com este século, ou seja, não tome a forma que não é firme essa forma, ela se transforma. Ela tem uma forma hoje, mas amanhã ela tem outra. E nós não devemos tomar esta forma que muda de forma. Ou seja, o que era pecado há 10 anos atrás, não é pecado agora. O que era feio ao ano passado, é bonito hoje. Não tome esta forma que não tem forma definitiva, ela se transforma, ela é de acordo com o que as pessoas querem. É o relativismo, não é isso? É a verdade que não é absoluta, cada um tem uma, é isso. Não vos conformeis, não tome esta forma, mas transformai-vos com a renovação da vossa mente. Morfê é uma forma definitiva. Então, tome esta forma. E a palavra tem a mesma raiz que é usada lá no Monte da Transfiguração, quando Jesus é transfigurado. Ou seja, nós devemos transformar, tomar a forma de Cristo, através da palavra, da consagração, da nossa santificação. E aí sim, irmãos, quando nós consagrarmos, não só o corpo, mas o nosso espírito. Porque se o nosso espírito foi transformado e o nosso corpo é consagrado, nós devemos agora viver de uma forma que glorifique e agrada a Deus. E aí sim, nós vamos experimentar o que é bom, agradável e perfeito na vontade de Deus. Queremos, irmãos, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Consagre o seu corpo, a sua alma, os seus pensamentos, a sua vida ao Senhor. Busque na palavra para que você tome a forma de Cristo.
Interessante que lá em Coríntios, quando fala de Moisés, que ao estar em comunhão com Deus 40 dias e 40 noites no monte, ele desce com o rosto iluminado, que os homens não podiam olhar, ele coloca um véu. E lá em Coríntios, quando trata disso, o apóstolo Paulo, capítulo 3, ele fala que nós não precisamos mais usar o véu, porque Moisés teve um momento em que a glória desvaneceu, porque a glória era a antiga aliança, a lei, porque a lei desvanece, ela não traz salvação, a lei não salvou ninguém, nós somos salvos pela graça e o sacrifício de Cristo. A lei, ela só trouxe o caminho, a direção, a orientação para mostrar que nós estamos perdidos sem Cristo, mas a salvação é nele. Então, Moisés não precisaria estar usando aquela máscara, e ele usava a máscara mesmo depois que a glória desvaneceu, porque ele tinha medo que as pessoas não o respeitassem quando visse que a luz, a glória não brilhava mais nele. E aí Paulo, quando trata disso, ele fala assim, olha, nós que estamos em Cristo, que fomos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, e que o Espírito habita em nós, nós somos livres. Nós não precisamos mais nos esconder e nem usar máscara, mas na medida em que nós buscamos ao Senhor e nos aproximamos dEle, nós vamos sendo transformados dia a dia até sermos perfeitos. Então nós precisamos estar buscando ao Senhor. Apesar de nós, irmãos, sem ter medo, vergonha e esconder nada de ninguém, porque somos pecadores, somos fracos, somos falhos. Mas o nosso corpo, a nossa alma, a nossa vida, ela é consagrada a Deus. E quando nós fazemos isso, nós vamos experimentar, irmãos, a boa, agradável, perfeita vontade do Senhor. Mente transformada, corpo consagrado ao Senhor, vida de santificação. Sabedoria, irmãos, e bondade de Deus sobre a nossa vida. Sabedoria e bondade de Deus. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a estarmos andando mais em santidade, mais intimidade, mais comunhão com o Senhor. Que eu e você, meu irmão, minha irmã, possamos consagrar mais a nossa vida ao Senhor. Que os nossos cultos sejam agradáveis a Deus. Com a nossa vida, com a nossa verdade. Ainda que entremos por aquela porta, irmãos, achando que vai cair um raio na nossa cabeça, porque nós não somos dignos nem de entrar naquele portão para prestar culto. Mas nós somos do Senhor, fomos comprados por preço de sangue. A gente vem. E aí o que agrada ao Senhor é o nosso coração quebrantado, contrito e sincero diante do Senhor. E não uma aparência, uma hipocrisia, uma falsidade, mas verdade. Lembra do culto que agrada a Deus? É aqueles que o adoram em espírito e em verdade.